Olá, pessoal, boa noite. Tudo Oiê, bem? tudo. Esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Ei, Érica! Acho que foi. Gente, boa noite, então. Deixa eu só me deixar aqui. Então, bom, tem muita gente que eu conheço, né? Aqui, muitos que eu não conheço também. Deixa eu me apresentar rapidinho, para quem não me conhece. O meu nome é Marília, então, sou formada em psicologia e estudo psicanálise, né, já há muitos anos. Na verdade, assim, a minha formação em psicologia foi na UFMG. Tem uma amiga minha aí, a Érica, né? E, e na UFMG a gente tem uma tradição muito forte, assim, lacaniana, né? Com raríssimas exceções e que salvaram a minha vida, na verdade. E eu acabei conhecendo um pouco, assim, da psicanálise inglesa e bastante também, né, de uma certa leitura freudiana, assim, mais laplanchiana, né, graças a alguns professores lá, específicos e tal, mas eu comecei a estudar mesmo, então, a psicanálise mais inglesa, mais para frente, assim, depois da graduação, né, que foi quando eu fui fazer meu mestrado, e eu estava na França, tinha trabalhado numa instituição lá com crianças autistas, né, crianças com transtornos mentais graves, e acabei escrevendo um projeto que eu nem supunha que seria aceito por um professor da escola inglesa, né? Não era essa a minha intenção. Mas acabou que quem me recebeu lá foi um professor que era kleiniano, né? Ele, na verdade, ele estudava os pós-kleinianos. E foi assim que eu comecei, né? A estudar um pouco mais de psicanálise inglesa e tal, e fui chegando no Winnicott, no grupo dos independentes, né? Como eu tenho feito esse esforço, assim, a minha intenção mesmo é criar alguns grupos, né, de estudo desses autores, né? Já tem um do Adam Phillips, agora a ideia é montar o do Masud Khan, que veio, inclusive, como um pedido, né, dos alunos do Adam Phillips, porque a gente começou a estudar o Adam Phillips e a gente foi vendo que tinha muita coisa, né, do Masud Khan. O Masud Khan foi analista, né, do Adam Phillips e do Christopher Bollas. E engraçado que a gente conhece bem esses dois contemporâneos, né? A gente pelo menos ouve falar e tal, e sabe muito pouco do Masud Khan, né? Eu também soube do Masud Khan bem mais tarde, assim, né? Bem depois do Winnicott e tal, de ter estudado bastante o Winnicott. E, enfim, eu achei muito importante, né, que a gente pudesse parar um pouco para ler com mais cuidado, né, a obra do Masud Khan. Eu vou passar um tempo, né, falando um pouco da vida dele. Não tem como não falar da biografia do Masud Khan para falar dele, porque ele é um autor, não sei quanto vocês já sabem, mas é um autor super controverso, né, que foi expulso da sociedade. Se bem que não é muito difícil ser expulso da sociedade de psicanálise. Alguns foram, mas ele foi, e ele foi expulso com louvor, assim, né? Ele foi, tipo, destruído, e depois ele foi apagado, né, gente? Assim, a impressão que eu tenho é essa, assim, que ele foi dizimado da história e da psicanálise. E é sempre difícil falar dele. Bom, há um tempo atrás, né, eu tentei montar um curso, já contei a história mil vezes, tentei montar um curso, aí tiveram 3 alunos só, e a gente ficou muito impressionada, assim, com a falta de interesse das pessoas, e aí a gente fez um dossiê, né, na revista Cult, para falar um pouco da obra dele e tal, ficou um dossiê muito legal, assim, eu escrevi junto com a Luciana Pires e com a Maíra Godoy, o professor Safra também escreveu um artigo, e um outro professor que é um mexicano, que estuda o Masud Khan também.
Mas é engraçado assim que ele mobiliza as pessoas, né? Então, quando muitas pessoas vieram falar com a gente, mas como assim fazer um dossiê do Masud Khan? Como assim pôr esse cara aí transgressor né, porque é um cara que teve uma história realmente muito difícil, assim, é, que eu vou contar um pouco para vocês a história e aí tentando também não a gente não se perder na história, porque a biografia dele é tão mirabolante que às vezes a gente fica falando só dele, assim, da vida dele e tal, e esquece de olhar para o que ele produziu, mas ao mesmo tempo eu não consigo muito, assim, separar o que ele produziu de quem ele foi, né? Eu acho difícil isso no nosso campo de pesquisa, né? A gente é muito próximo daquilo que se a gente faz uma coisa de verdade, né, criativa e pessoal, é óbvio que isso contém ali um tanto da nossa biografia. E então também não dá para a gente passar batido por quem o Masud Khan foi para a gente poder se aproximar um pouco dele, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, vocês podem falar, mas se deixar a pergunta para o final, acho que é melhor, né? Geralmente eu não faço assim, mas eu tenho achado melhor, porque eu acho que fica mais organizado, tá bom? Mas se precisar falar, obviamente que pode. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um negócio, que é esse senhor bonito aqui. Ah, não, não é carta G que eu quero. Calma aí. Que além de tudo, ele é bonito, né, minha gente? Assim, então, ele é um sujeito fascinante, eu acho. Ele exerce um fascínio, né? Sempre foi assim. É, assim, o que aconteceu com a minha relação com o Masud Khan, né? Que eu posso dizer que eu tenho relação com o Masud Khan, é que eu comecei a ler justamente no momento assim que eu estava muito desanimada com a clínica, estava muito tentando entender. Eu acho que foi uma coisa também assim, né, da coisa, não sei, de tudo que aconteceu nos últimos anos e depois entrando na pandemia, essa mudança para online, e aí eu fui ficando cada vez mais afim de ler, porque é um texto, gente, muito vivo, assim. Não sei se vocês já leram algum caso dele. Tem um livro dele, que é esse aqui, Quando a Primavera Chegar. Ele você pode deixar do lado da cama. Esse aqui foi por causa dele que ele foi expulso, inclusive. Mas esse aqui você pode deixar do lado e ir lendo, assim, como se fosse novela, um capítulo por dia, porque são os casos clínicos. Ele escreve bem demais. Então, é um negócio que é super envolvente, é muito inteligente, é muito criativo, é rico, é, assim, sensacional. É uma das experiências de texto, depois do Freud, né? Eu acho que é, para mim, o melhor, né? Eu não tenho isso com o Winnicott, por exemplo, né? Mas com o Masud Khan eu tenho. E eu sou professora de Winnicott, por isso que eu estou falando isso. Mas eu gosto do texto, é uma coisa que vale muito a pena ler, tá bom? Então, esse é o senhor Khan, tá bom? Que morreu aí em 89. Ele teve, como eu falei para vocês, né? A história dele, isso aqui é o Little Khan, pequenininho que eu achei bonitinho. É um psicanalista, né, que tem essa origem paquistanesa. Ele foi graduado em literatura, né, pela Universidade de Punjab. Mas, e vocês vão perceber que os analisandos dele também, né, tanto o Adam Phillips quanto o Christopher Bollas também vêm da literatura, eles não têm essa tradição médica barra psicologia, né, que é o mais comum dentre os analistas. Então, tem alguma coisa aí muito forte mesmo da literatura. Ele foi nascido e criado, então, nesse meio islâmico, né, que era de tradição xiita. Isso é uma coisa muito importante da gente entender e uma coisa que a gente vem considerando cada vez mais, né, se aproximar porque até um certo tempo isso não entrava em consideração, né, quando alguém contava a história dele ou mesmo para fazer a crítica, né, às transgressões dele e tal. E de um tempo para cá, de 2000 para cá, desde que saiu a primeira biografia dele, eu tenho percebido assim um esforço. A segunda eu não li, mas a primeira eu tenho percebido esse esforço assim de tentar aproximar o Khan mais do seu ethos, né, islâmico, assim, tentando entender também o que aquilo traz, né, para a gente, que é diferente da tradição judaico-cristã, onde a gente está muito acostumado, né,
a atar como psicanalista, né? Ele tem uma história, então, como eu disse, muito particular, né? Ele é o filho caçula de um pai que teve muitas esposas, né? E de muitos filhos também, que eu nem sei quantos são. Mas a mãe dele era uma bailarina, uma cortesã. Então, ele ficou proibido de ver a mãe durante a infância, assim, nos primeiros anos da infância, e o pai dele já estava bem velho, na sequência o pai morreu logo depois. Então, ele foi criado sem essa estrutura clássica e parental, né? Durante muito tempo, e isso também vai ter um impacto importante, assim, eu acho, no pensamento dele, no modo como ele vai ler as questões ambientais, né, aonde ele vai focar ali as questões dele mesmo, relacionadas ao desenvolvimento emocional, tá? Tudo isso é muito importante também. O livro dele que eu li, a biografia que eu li, é o da, não está aqui agora, é o da Linda Hop, não, da Judy Cooper, que chama Fale de Mim Como Eu Sou. E ela que vai trazendo um pouco dessa história aí dele, né? Ele chega em Londres, essa aqui é a Ana Freud. Por que que eu coloquei aqui? Porque a Ana Freud foi muito, muito amiga dele, assim, e dizem que ela foi uma das pessoas que sustentou ele na sociedade por maior tempo, na sociedade de psicanálise, assim, né? Ela não só recebeu, como era uma grande entusiasta, assim, do Masud Khan. O Masud Khan foi um cara, gente, que na época que ele escrevia, que ele estava vivo e não tinha enlouquecido completamente, ele era um cara muito, ele era uma espécie de geninho, assim, né? As pessoas falavam dele como um grande, assim, uma grande celebridade da psicanálise mesmo, né? Ele tinha tudo para ser, ele foi, né? Ele foi, mas ele não foi só isso. Então, e a Ana Freud foi quem fez esse acolhimento dele lá, né? Ele chegou, então, na Inglaterra para estudar psicanálise. Ele tinha 22 anos e ele foi o primeiro, pessoa mais jovem, né, a entrar para uma formação na sociedade, né, e ainda vindo de outra área, mas foi a pessoa mais jovem a entrar, a terminar, a se tornar um analista, de data, né, que pode atender quem está na formação. Isso, eu acho que ele já tinha 36 quando ele começou, mas era uma coisa assim de uma precocidade enorme. Muito disso por conta dessa genialidade, né? E há quem diga também que tem a ver com o fato dele ser um milionário, né? Ele era um cara de uma família muito rica, aristocracia mesmo, assim. E aí tem gente que vai falando assim, bom, ele foi bem recebido assim por conta disso, mas tinha uma coisa que é inegável, né, de todo mundo que comenta, né, das coisas que eu vi, da história dele, assim, né, de ser um cara realmente muito genial, né? E aí, a Ana Freud costumava dizer, né, que ele era quem melhor havia compreendido os ensinamentos do seu pai, que é bastante curioso, porque na verdade ele vai se filiando ali, né? Ele vai se alinhando desde sempre ao Winnicott, né? Que tem ali umas diferenças importantes em relação ao Freud, né? Então ele vai dessa posição, né, de um menino prodígio para esse enfant terrible, né? Que a gente falava que era o Ferenzi, mas até chegar o Massuticano, né, minha gente? Porque o Massuticano não é enfant terrible, eu vou discordar do mestre. É tipo assim, eu vou tocar o terror, né? Ele foi um cara que foi assim, como eu disse, enlouquecendo mesmo, né? Eu vou contar daqui a pouco a parte da loucura. Mas ele teve, vou falar um pouco também da importância, né, primeiro dele, assim. Ele teve esse papel, né, fundamental na disseminação da obra do Winnicott. Ele foi o editor das obras mais importantes do Winnicott, né, da pediatria e psicanálise, o próprio Brincar é Realidade. E ele tinha um trânsito muito aberto ali com a França, né? Trabalhou com André Green, que é quem fez, inclusive, o prefácio, né, da obra dele, o prefácio é excelente, da privacidade do self, e também com Pontali, ele era editor da revista, aquela novela, revista de psicanálise e tal. Então, assim, era um cara e ele levou o Winnicott, né, para a França, assim, a verdade é essa. Então, é um cara que há quem diga que se não fosse por ele, o Winnicott não teria, assim, o alcance, né, que ele teve, não claro que ele tem a competência de ter o alcance que ele teve, mas ele teve uma posição política ali muito importante, o Masud Khan, para a disseminação da obra do Winnicott, tá? E foi um exímio editor também, de muitas revistas e tal. Ele tem alguns livros, né,
publicados, importantíssimos, que então é a privacidade do self, a alienação e a perversão, o hidden selves, que tem uma tradução para o francês que é outro nome, é paixão, loucura e não sei o quê, não tem tradução em português. O único que a gente tem tradução é a privacidade do self e Quando a Primavera Chegar, que é o último livro dele, publicado um ano antes dele morrer, que é o livro que aniquila ele completamente, assim, né? Tanto é que parece assim um ato final, né? É um livro muito que são esses casos clínicos maravilhosos, mas que ele tem uma posição ali muito controversa, né? Ele é antissemita, ele é homofóbico, né? Nas intervenções dele. E aí o mais louco é quem, quem foi o louco que publicou? Porque ele escrever, eu até entendo que ele tava muito louco já. Mas assim, alguém foi lá, né, e publicou e tal. E o Masud Khan, ele teve um problema. Primeiro, ele teve um câncer e ele perdeu a voz, né? E aí, nesse meio tempo, desde que o Winnicott morreu, então em 71, ele começou nesse processo, né, de deterioração, assim, ele começou a beber demais, ele teve cirrose, ele era um alcoólatra, aí ele bebia e fazia escândalos, né? Tem histórias, né, de escândalos também envolvendo as supervisionandas, escândalos sexuais e tal. Nos casos dele, tem um que a gente, inclusive, está da primavera, quando a primavera chegar, que assim é muito curioso, né? Ele sai para jantar com a família dos pacientes, né? O paciente chega lá, ele está lá jantando com a filha, com a esposa. A menina chega para atender, ele oferece uma bebida, né? Ele bebe durante a sessão. Então, assim, mas até aí, né? A gente fica pensando, bom, o que que é o estilo dele, o que que é de fato uma transgressão? E tem o fato também, gente, de que até então, né, na história da psicanálise, a gente sempre teve escândalos, né? Mas foi só quando ele, de fato, foi antissemita que ele foi expulso, tá? Até então, ele não tinha sido expulso, né? Ele já tinha sido proibido de ser analista de data, mas expulso mesmo vem com a coisa do antissemitismo. Então, aí, enfim, aí tem uma polêmica aí que também vocês podem ver nos vídeos que a Linda Hopkins tem, né, sobre ele, se de fato ele era antissemita mesmo, porque dá uma impressão que não, né, ele era muito próximo, né, a maioria dos amigos dele eram judeus, mas ele tinha uma condição de estrangeiro permanente, assim, né, o fato dele ter saído desse mundo, né, islâmico, do mundo oriental, vindo para a Inglaterra, ele tentava se adaptar, né, àquela aristocracia também, teve uma espécie de deformação, assim, de self, né? E aí eu coloquei essas fotinhos aí dele, porque contando um pouco assim, que o Masud Khan também foi uma celebridade, né? Ele foi casado com uma figura muito importante, dois casamentos, mas uma delas era uma bailarina midiática, assim. Então ele frequentava não só a alta sociedade, mas uma coisa assim, muito celebridades mesmo, né? Esse cara aqui que eu achei que era o Winnicott, não é o, esqueci o nome dele. É um analista, um psiquiatra. Mas o que eu pus essa foto aqui para ir contando assim desse processo dele, então, né, de chegar na Inglaterra, então um cara muito elegante, né? Então ele cavalgava, ele tinha todos os códigos de classe, né? Portava todos os signos de classe ali da aristocracia, só que e ele foi se distanciando muito da tradição islâmica dele, né? Da questão muçulmana e tal também. Então, vocês vão ver que no final da vida, né, ele vai começando a usar de novo as roupas indianas, né? Ele vai procurar usar vestido, ele vai usar. Então, ele passa por um processo de transformação muito impressionante, né? E isso fica muito ligado a essa ideia de que ele foi enlouquecendo, mas na verdade também ele foi se reencontrando, assim, né? Tem então essas duas biografias, o Falso Self e a Fale de Mim Como Eu Sou, e aqui já é mais ele no final da vida dele, né? Ele foi ficando então muito adoecido, com cirrose, bebendo, causando, brigando, né? Ele tinha uma coisa de brigar, de insultar as pessoas e tal.
E aí, quando ele perdeu a voz, gente, parece que ele já não tinha mais como se destruir, ele foi e escreveu Quando a Primavera Chegar, né? Então tem uma coisa também muito destrutiva nesse livro, assim, porque é aquilo, assim, como que você publica esse tipo de coisa, aliás, como você faz, o que você faz, e além disso, como é que você publica isso? Mas foi o que aconteceu, né? Então, ele, a partir de 1970, ele começa a se distanciar, né? Veja bem, o Winnicott morre em 71 e dali em diante ele porque ele tinha essa relação, né, muito próxima com o Winnicott foi analista dele, supervisor, né? Eles são, o André Green fala uma coisa bonita, ele fala assim que eles têm uma espécie de fertilização cruzada, sabe? Assim, que você não sabe ali a hora que acaba um e começa o outro. Na teoria, assim, o Massachusetts ele meio que continua, né, do jeito dele, mas assim, ele faz, dá uma continuidade para o pensamento do Winnicott muito bonito, assim, muito próximo mesmo, né, do Winnicott. E aí foi assim, então, que ele se destruiu, né? Mas o que eu acho interessante, assim, da gente pensar assim, primeiro é que a gente acaba tomando uma Sutican sempre como um paciente, né? Então é isso, vai falar dele, fica falando das loucuras dele. Mas de fato tem alguma coisa na biografia, assim, que parece uma espécie de mímese, sabe, meio mórbida, dos estados patológicos que ele mesmo estuda, né? Então ele foi se transformando naquilo. Né, que ele estudou e que tem a ver com a perversão, que tem a ver com as transgressões, né, com a questão da esquizoidia. Então, tem elementos da história dele assim, que são muito fundamentais para a gente entender. Então, por onde ele passou teoricamente e o que aconteceu com ele também. Né? É meio trágico. E tem uma coisa também, né, das pessoas criticarem muito o próprio Winnicott, né, pensando aí na análise que ele fez com o Kant como alguma coisa que foi insuficiente, né, para o tamanho da loucura que ele ficou no final da vida. Então, dentro dessas questões biográficas, eu destaquei três pontos que eu acho que são fundamentais aí para a gente entender um tanto da obra dele, né, que não vai ser muito, mas para chegar também na noção do self, que é o que eu quero falar hoje, tá bom? Primeiro, essa questão dos fatores ambientais, né? A separação precoce, então, né, que ele vive em relação à própria mãe, né? Então, é uma mãe também que fica num lugar, esse lugar que eu digo que é o lugar do estrangeiro, né? Ela é muito estrangeira à própria família, né? Ele sem poder acessar, ele foi criado pelos tipo os funcionários, assim. O pai dele era meio latifundiário, então tinha muitos funcionários, teve uma coisa de uma criação que não tinha esse cuidado que a gente, né, um cuidado pessoal ali, como a gente entende que precisa ter, né? E ele, sobretudo, vai falar muito disso, né? Então, isso vai aparecer na obra dele com essa preocupação, né? Claro, que vem do Winnicott, né? De tentar entender essas falhas, né? Esse tipo de intrusão e de invasão, né? Ambiental precoce que produz uma série de distorções, né, no sentimento de si e dentre outras coisas, mas ele faz ele tem uma noção que é essa de trauma acumulativo que é bem talvez é uma contribuição, assim, talvez das mais importantes, não sei se é a mais importante dele, mas ela é interessante, importante, assim, da gente entender, né? Por que que ela é diferente do que o Winnicott já dizia em relação a essas invasões e essas intrusões no processo do desenvolvimento emocional primitivo, né? Então, a noção do trauma acumulativo é uma ideia dele de que, para além dessa questão, né, da mãe como um objeto de amor, né? E porque para isso a gente tem muita psicanálise para pensar isso, né? A gente não tem questões em relação a isso. E para além também da ideia, né, de um psiquismo, né, marcado ali por instâncias psíquicas conflituosas e tudo mais, existe uma noção da mãe como ambiente que é muito concreta, né? Então ele vai falar da mãe, ele fala a mãe como um escudo protetor, e não só a mãe, mas tudo que envolve, né, um bebê que faz essa função
proteger da estimulação externa, né? Proteger de uma invasão. Só que ele está falando aqui não é uma grande invasão, né, que tem a ver com a psicopatologia da mãe. Ele está falando de pequenas fendas, ele usa essa palavra, né? Ele fala assim, fendas no cuidado, né? Que vão se acumulando, né? E elas só vão fazer um efeito cumulativo posterior. Então, você não consegue ver na infância ali acontecendo esse tipo de traumatização, tá? Isso, ele fala assim, isso aí só vai aparecer depois, né? Então, o que que seria isso? São pequenas invasões ambientais que têm a ver com a condição, assim, de adaptação do ambiente, mas adaptação material, tá? Não tem a ver com a psiquismo da mãe, necessariamente, mas com a condição dela, né? Fornecer aquilo que o bebê precisa. É claro que isso depende dela estar sintonizado com ele, mas ele vai falando de uma coisa muito. Olha, é baixar a luz, é baixar o som, é essa coisa que o ambiente faz muito rapidamente, né, para receber um bebê. E as marcas deste processo, é que isso para a gente hoje é muito óbvio, né? Mas ele escreveu esse texto em 69, se não me engano. Então, ali ele estava dizendo que, olha, tem coisas, né, que são anteriores, né, a qualquer triangulação, qualquer conflito, né, que possa produzir traumatismos, assim, e que tem a ver com esse cuidado muito básico, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a história dele, né? Então ele vai falando assim, ó, isso vai produzir, não é uma distorção como o Winnicott pressupõe, né? Uma distorção mais radical, assim, em relação ao eu. Isso vai produzir uma marquinha, depois outra marquinha, três marquinhas, cinco marquinhas. Num dado momento, a depender do modo como eu estou vivendo, né, numa situação real mesmo, isso pode eclodir, né? Então, por isso que ele fala, isso vai aparecer na vida adolescência, vida jovem adulta, né? Uma série de sintomatologias que estão ligadas a essa experiência de traumatização acumulada da situação de dependência, tá bom? A tradição islâmica, que é outro ponto que eu acho muito importante da biografia dele, né, e que também começou a ser olhado pouquíssimo tempo para cá, tá? Começou ali. A Linda Hopkins, que é quem escreveu a segunda biografia dele, e foi quem organizou também os escritos, o diário clínico dele, né, que já saiu na Inglaterra, a gente ainda não tem tradução. Ela é uma estudiosa da cultura islâmica, tá? E por isso, ela estudava árabe, na verdade. E aí por isso que ela se interessou, ela não é psicanalista, né? Ela se interessou como historiadora pela questão do Masud Khan e foi indo, ela trabalhou 25 anos, eu acho, porque teve um problema jurídico também, tudo do Masud Khan é muito enrolado, né? Mas a gente tentou, né, uma editora aqui no Brasil para fazer a tradução do Hidden Selves e a gente não conseguiu, porque não consegue o direito autoral, tem rolo de família, assim, é muito complicado as coisas com o Masud Khan. Mas no caso do livro que ela tentou publicar, o problema foi os pacientes se sentirem expostos, né? Como ele tinha feito aquela coisa quando a primavera chegar, as pessoas ficaram com muito medo, né, do que ia aparecer no diário clínico dele. Então, foi um rolo, mas enfim, saiu. E aí agora a gente vai entendendo, né, algo dessa tradição islâmica que está presente, né, e o Safra tem um texto belíssimo sobre isso, que está nesse dossiê da CUT, depois eu posso passar para vocês. E que ele vai falar, né, de uma coisa assim, que ao contrário da nossa tradição de acolhimento, né, e de um acolhimento que passa pela discursividade, que tem essa coisa da palavra, né, tem uma forma, né, e ele vai lá no Alcorão para dizer é, que é um tipo de confrontação, né, que não é que o tipo ali não é tanto de acolhimento, mas de confrontação. E o Kant tem muito isso, e ele teoria, e mesmo antes, assim, né, desse livro, ele trabalhava com essa ideia, né, gente, de um analista que não pode ser jamais neutro, né, não existe para ele a possibilidade de ter um analista neutro, né, essa ideia de
Então, pensar assim, abstinência, são coisas que passam longe do maçudo de cana. Então, para ele, assim, ou o analista está numa posição de receptividade, acolhimento ou rejeição. E tanto uma coisa ou outra é o campo transferencial, tá? E aí a confrontação tinha muito a ver com uma ideia de que é na confrontação que algo da experiência de self verdadeiro pode se apresentar. Então, pacientes que estavam muito, é, muito, com pouco contato, né, com alguma coisa verdadeira do self, que ele não vai dizer verdadeira, né, ele vai falar assim de um self isolado, né, um self isolado é um self que não está, uma parte do self que não está em contato com o outro, né, porque não passou pela coisa com o outro. Neste caso, a confrontação ela ajudava, né, a que algo pudesse vir ali, a aparecer. Mas o Safra fala isso de um jeito muito mais bonito. Olha o que ele fala. Estudando os casos clínicos de Kahn, observamos que ele foi um analista que trabalhou na transferência. Seu foco clínico fundamental não foi tanto trabalhar a transferência. Isso é claro com ele, tá? Ele está sempre numa posição de uso de objeto, que é uma questão também que vem do Winnicott, né? Ele está muito mais preocupado em entender que tipo de uso que o paciente faz dele, né, do que as tramas das fantasias inconscientes que estão reatualizadas ali. Entende a diferença? Ele fala, o que que esse cara faz comigo? Né? Que lugar que eu estou para ele? Isso é trabalhar na transferência, né? Para Kant, tratava-se não tanto de interpretar, explicitar a transferência, mas de intervir, confrontar a partir do lugar transferencial no qual ele estava colocado na situação clínica. Então, o Safra vai dizer, nesse ethos judaico-cristão que se manifesta pela primazia do acolhimento, né, da discursividade, para estes, torna-se muito difícil compreender um modo de realizar a análise na qual por meio de um ethos islâmico, o confronto coloca-se como uma ação clínica fundamental. É, Mesmo nos casos de quando a primavera chegar, né, é possível a gente entender dentro dessa lógica o que, que ele está fazendo, tá? Mas tem aberrações mesmo. E ele tem uma coisa super conservadora ao mesmo tempo, né? Então, eu fico. Os casos é assim, quando ele quer dizer que terminou tudo bem, ele fala assim, não, ele está casado, agora ele é obcecado pelo casamento. Ele fala assim, não, agora está tudo bem, essa pessoa está casada, tá não sei o que, você fica assim, da onde você tirou isso? Então, tem umas coisas assim, também de época, mas de um certo conservadorismo também, tá? Outra coisa importante aí que eu acho que tem a ver, né, com a biografia dele é essa compreensão, porque ele tem uma das contribuições que ele dá é a respeito da esquizoidia, né? Ele é um cara que vai organizar, digamos assim, essa categoria, se a gente quiser chamar, psicopatológica, né? Que a gente já pensava e tudo, mas ele cria uma entidade, né, psicopatológica que é o paciente esquizoide e com o qual ele vai trabalhar muito, assim, né? Muito interessante as coisas que a gente aprende com ele sobre isso. E também com os bordes, né? Já era tradição desse grupo também estudar o borde. Mas por que que isso tem a ver com a história dele, né? A esquizoidia, ela vai também, ele vai defender essa ideia, né, de que ela tem a ver com as falhas primitivas, né, que implicam em processos dissociativos. Então, que a mente, né, fica ali usada para se relacionar, né? É a mente que se relaciona, não é o ser, né? Então, essa ideia de uma mente usurpadora, né? Que é muito parece, assim, em alguns momentos da história dele, assim, ele vivendo um pouco assim também, né? Com essa coisa muito é, de uma intelectualidade muito grande, essa coisa, né, do mundo inglês, ele, né, numa espécie de adaptação um pouco dissociada também, tá? E a ideia do retraimento afetivo, né? Uma dificuldade de se relacionar, que ele não tinha, né? Ele tinha muitos amigos, teve muitas mulheres, muitas esposas, né? Acho que foram duas, mas teve muitos namorados. As pessoas falam muito dele assim como uma pessoa muito calorosa até um certo momento. Mas aqui ele vai descrever esse paciente esquizoide, né? E uma sensação de pobreza e de não realização, né? Uma angústia crônica. Então, são pessoas que estão inseridas socialmente, né?
mas que não tem de fato uma vinculação, né? Tem uma rejeição e uma repulsa ao vínculo com qualquer pessoa. Olha como isso é contemporâneo, né? Então, é um tipo de sofrimento que a gente recebe, né, no nosso consultório, que a gente escuta, que não tem a ver com a funcionalidade, né? Não tem a ver também, assim, você não vai colocar o sujeito numa, sei lá, você não vai fazer um diagnóstico lá de psicose ou de qualquer coisa assim, tem a ver com uma forma de ser, né? E uma impossibilidade de se relacionar, né? Com de uma forma um pouco mais autêntica, né? É isso que é a mente usurpadora, né? Tem uma mente ali que se relaciona e um resto que fica incomunicável, né? Esse tipo de problema, né, eu acho que o Adam Phillips que descreve muito bem, que ele fala assim, a nossa a maturação ela tem a ver com uma condição, né, gente, da gente poder se separar do outro sem se isolar, né? Então são pessoas, digamos assim, separadas, mas isoladas, né? A maturação que a gente espera seria uma certa porosidade, né, desse self que comunica com o outro, né? Não esse isolamento. Então, é esse tipo de paciente que ele vai trazer, né? É, e também a dificuldade dessas pessoas de um vínculo que pudesse vir a se tornar significativo, e todo tipo de sentimento, sofrimento que a gente vê dessa clínica, né? Então, por exemplo, sentir-se real, sentir que a vida vale a pena, né? Porque é um tipo de sofrimento também muito contemporâneo, né? Então, que eu estou aqui, estou viva, relativamente viva, mas nada faz sentido, né? Então, nada na minha vida parece pessoal, né? Eu não consigo transformar as coisas em algo pessoal. É um sofrimento, né? É um sofrimento que não tem como a gente categorizar, né, dentro das estruturas clínicas clássicas, né, que até então a psicanálise colocava. Então, ele também fez uma contribuição muito importante aí. É, Parece que o Massutichan está sempre respondendo, então, a essa questão, né? O que que é demandado numa análise? Qual que é a dinâmica para que eu possa estar em disponibilidade para esta pessoa, né? E aí ele mesmo tem um textinho lá, ele é super didático, às vezes, sabe? Assim, um negócio surreal. Eu adoro o texto, já falei. Mas ele faz uma divisão e fala assim: ó, tem paciente, gente, que tem conflito interno, isso tem a ver com os problemas intrapsíquicos, e para isso a psicanálise está aí, né? Com toda a história e tradição freudiana e tal. Tem pessoas que têm problemas intersubjetivos, né? Que estão mais relacionados à questão ambiental. E tem a mescla dessas duas coisas, né? Ele é um cara que vai falar muito, né, da mescla dessas duas coisas, mais das questões ambientais e intersubjetivas, né? Para ele, então, pegando ali a ideia do Winnicott, né, que a gente tem uma tendência à maturação, quer dizer o quê? Existe uma direção de saúde e de cura, autocura, sei lá, do próprio sujeito, né? E que só que é um processo que precisa ser facilitado, né? Ele pode ser dificultado, pode ser distorcido, e o analista ele está ali como esse processo facilitador. Facilitador do quê? Né? Assim, não é exatamente de é, agora eu vou falar o contrário do que eu disse, de uma cura, né? Mas é de um amadurecimento, né? Porque existe uma concepção aqui de que a imaturidade é um tipo de sofrimento, né? A imaturidade emocional, né? O fato da gente não alcançar determinadas etapas, né, desse processo maturacional, ou a depender do modo como a gente viveu esse processo, essa tarefa maturacional, né, isso vai produzir um tipo de sofrimento muito específico e que a análise ela serve para ajudar nisso aí também. Então, assim, tem uma tradição que é hermenêutica, né? Uma tradição de interpretação do sentido, do significado das coisas, né? Que tem a ver com o sonho, que tem a ver com a associação livre, que era o paciente clássico. A questão é que se ele chega assim, tá ótimo, a gente sabe o que fazer. O problema é que ele não chega assim.
né? Ele não chega com condição de associação livre. Eu vou ler um caso para vocês daqui a pouquinho dele, que ele fala assim da dificuldade da paciente usar a linguagem para se comunicar. Olha que coisa bonita! E não é que ela não sabia falar, não, tá? É adulta, falava, mas nada na linguagem comunicava. Olha isso, né? Então, o que que é um paciente que chega, fala e não se comunica? É esse tipo de problema que ele está olhando, tá? Mas eu me perdi aqui um pouco no que eu estava dizendo. Bom, já lembro. Aí, dois estilos de relacionamento com o paciente, né? Isso aqui ele vai dizendo. O primeiro que se refere a um modelo clássico, interpretativo, buscando decifrar o significado daquilo que o paciente diz, em termos de conflitos e a expressão que se expressa numa relação neurótica de transferência, tá? Psicanálise clássica, pensando assim. O segundo, que tem a ver com esse holding ambiental ao paciente que, em sua história de vida, se encontrou inserido num ambiente familiar insuficiente para lhe oferecer condições favoráveis de adaptação. Um paciente cujo afeto típico é uma ansiedade derivada do sentimento constante de ameaça de aniquilamento, né? Não é ameaça de castração. Então, o que está em jogo aí é o ser, né? É passar de um estado de ser para não ser. Isso é uma angústia de aniquilação, né? Não está em jogo uma angústia parcial, né? Que seria própria da castração, de que eu perdi alguma coisa, ou que algo está em risco, o que está em risco aqui é o próprio ser, né? E que se defende desse sofrimento intolerável, mantendo seu self dissociado e oculto. Aí a gente chegou no problema do self aqui, tá? Esse é o tipo de analista que o Massoud-Khan tá? Tá preocupado com esse tipo de problema, então. Tem uma diferença, assim, né, gente, do modo como ele compreende o self para o modo como o Winnicott compreendeu. Não é muito diferente, mas tem algumas diferenças, né? O Winnicott tem uma ideia, né, de que, primeiro, que existe um verdadeiro e um falso self, né? O Massoud Khan, ele não acha que tem a coisa do verdadeiro e falso coloca um problema como se fosse assim uma certa pureza do self, né? Um self mais um que é melhor que o outro, uma coisa mais ou menos assim, né? O que ele vai dizer para ele não trata em termos de verdadeiro ou falso, mas ele fala assim: existe uma parte do self que é oculta, né? E isso também no Winnicott, né? Que é incomunicável, mas que ela tem uma certa, como eu disse, porosidade, que faz um laço com o outro, né? Que a gente consegue comunicar algo do que? Da nossa intimidade, da nossa privacidade, né? Esse self é o resultado também das experiências ali que aconteceram no espaço potencial. Ele é quase coincidente com o espaço potencial, né? Então, ele não trabalha em termos de verdadeiro e self, mas verdadeiro e falso. Ele vai pensar em termos do quanto ele está privado e comunicante, né? Ou quanto ele está oculto, né? Ou isolado, né? Sem poder aparecer. E aí ele faz uma diferença, assim, né, muito clara, do tipo de psicopatologia que está ligado a essa problemática do self, das psicopatologias que estão ligadas a problemáticas intrapsíquicas, dos conflitos, né? O self não é conflito, o self é paradoxo, né? É isso que a teoria do self ela tem a ver com paradoxo, né? Ela não se trata do conflito entre uma parte e outra do self. As duas coexistem, né? Na sua contradição, e não é para ser resolvido, como o Winnicott fala, né? É para a gente aceitar. Então, tem uma série Mas as diferenças são sutis também, né? Entre ele e o Winnicott. O Winnicott tem uma ideia, né, gente, que vocês já devem saber, mas que precisa de alguma. Esse self, ele vem, né, de uma relação com o ambiente que possibilita que o bebê produza algum gesto espontâneo, né? Algo da sua espontaneidade, da sua autenticidade possa ser reconhecida,
né? E ao mesmo tempo possa passar ali pela relação com o outro, né? A questão para o Massud é o quão esse self está dissociado, né? E ele está incomunicável, completamente isolado da relação com o outro, tá? É mais ou menos por aí que ele vai passando. Então, falando agora já propriamente dos paradoxos, né, dessa experiência de self. O self, então, ele se contrapõe, né, a uma ideia de explorar o significado de um sistema de fantasias inconscientes, né? Não se trata de entender o sentido do sonho, ou o sentido da brincadeira. O que que a brincadeira representa, o que que o sonho representa, né? É o brincar em si mesmo que importa, é a experiência de ser, né? É uma análise mais da experiência do que do significado, certo? Então, todas essas expansões da transicionalidade, por exemplo, brincar, a atividade cultural, elas são importantes não pelo que elas representam, mas pelo que elas são, né? A experiência que o sujeito tem com aquilo, né? Ninguém se comunica a partir do seu self. É uma outra coisa importante, né? Ninguém se relaciona diretamente com o seu self do mesmo modo que o inconsciente, que com o inconsciente. A gente não se relaciona com o inconsciente. São manifestações que se dão por meio dos seus derivados, né? Do consciente, a gente tem o ato falho, a gente tem o sonho, a gente tem. Do self, que tipo de derivado que ele produz, né? E aí que entra um tanto da experiência estética, né? Ele é criado por símbolos, ele é representado e expresso por esses símbolos, né? Símbolos que a gente pode chamar também aqui numa Sutkan de noções de self, né? Ele nunca é exatamente o que ele é. Ele é uma noção, né? Ele é e geralmente, né? E aí que entra a coisa estética. Esses símbolos são estéticos porque eles estão muito ligados, né? Num primeiro momento, a uma sensorialidade, né? A uma percepção, né? Eles não estão distantes a ponto de chegar numa abstração de significado. Ele não é uma representação, ele é uma apresentação, certo? Quem quiser saber um pouco mais dessa coisa da representação, da apresentação, tem o trabalho do Safra muito bonito, né? Muito bom, que é a face estética do self, que ele vai falar justamente dessas diferenças, do que é uma coisa que representa e uma coisa que apresenta, né? Para o Winnicott, então, o verdadeiro self ele tem a ver, né? É um ideal conceitual que é justamente conhecido na sua ausência, né? Ele não está presente, o que também fala de um paradoxo. Ele é também potencial, né? Porque ele depende do cuidado para se desenvolver, né? Que é aquilo, processo facilitado, dificultado ou distorcido. Do mesmo modo na análise, né? Como que a gente trabalha, então, como analista, uma noção pelo modo do cuidado. Vocês entendem? E aqui ele vai estabelecer uma diferença também. Ele tem um texto que ele fala sobre o cuidado e a cura, né? A diferença que é cuidar e curar. Porque quando a gente está falando dessa noção de self, ela tem a ver com uma experiência de cuidado. A cura, ela tem a ver com uma experiência de significação, tradicionalmente na psicanálise, né? É, ele tem a ver com o estado de excitação simples e arcaico, né? Que é expresso pela própria motilidade. E ele é uma representação, aí uma significação, sei lá, uma presentificação, melhor, da própria vitalidade, né? Ele tem a ver com a experiência de vitalidade psíquica. Nesse sentido, um dos objetivos também de uma análise que passa por essas noções de self tem a ver com o ser vital psiquicamente, né? Poder se vitalizar psiquicamente, né? É, e é uma experiência, né, que demanda, então, outra coisa que a gente conhece bem, mutualidade, né? Mutualidade e confiança partilhada para que algo possa se apresentar dessa experiência de self, né? Vitalidade psíquica
E aí eu vou ler para vocês um trechinho do caso clínico dele. Eu coloquei aí, mas eu não coloquei inteiro. Eu só preciso ler uma coisa antes. O que que eu quero com isso? Eu quero só mostrar ele com a paciente, né? E é assim mesmo que ele diz. Ele não conta pra gente muito da história, assim, psicopatológica, sabe? Ele conta o que está acontecendo e como é que ela chegou e o que está acontecendo mesmo, assim, tipo, a analista me ligou, falou que ela quebrou o consultório inteiro, se eu podia atender. Ela chegou aqui, não sei o que, ó, e você vai ficar, você fala assim, tá, mas o que está acontecendo? Você fica esperando, sabe, assim, uma descrição psicopatológica, uma anamnese, né, que muitas vezes ele não faz, nesse caso ele não faz no começo, justamente para que algo, né, possa aparecer de forma mais espontânea. Então, é o caso dessa paciente. O que desejo descrever aqui é o modo que usei para estabelecer com aquela paciente um relacionamento que, pouco a pouco, nos possibilitou chegar ao mínimo de um espaço de ilusão. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo que nem todo esse espaço de ilusão que para o Freud já está garantido, né, gente? O enquadre analítico do paciente, do Freud, que ele espera chegar lá, é um enquadre que já tem algo da ilusão garantida, certo? Então, são os pacientes que vão sonhar, que vão associar livremente, que vão. Aí ele está falando assim: bom, aqui chega um povo que não é assim, né? Só que a intenção, então, é levar esse paciente à constituição de uma situação de ilusão, tá? Então, ele fala: o mínimo de ilusão no qual o discurso simbólico pode começar a ser uma linguagem de relação com o outro, ou seja, aquela situação que eu falei que o paciente fala, né, mas ele não se comunica verdadeiramente, né? Ele não faz enfim, um uso que ele está dizendo que simbólico da linguagem mesmo. Então, ela começa a ter uma linguagem na relação com o outro e um conhecimento do self. Desde a primeira consulta com a paciente, acompanhada da sua analista, fiquei convencido de que aquela moça de 24 anos não era realmente capaz de usar a linguagem para estabelecer um relacionamento ou para funcionar na situação clínica. Foi justamente o fato de a analista ter pedido que verbalizasse seus sentimentos e fantasias inconscientes, assim como suas necessidades imperiosas, que levaram a paciente a traumatizar a analista, que a analista ficava nesse convite, né? Puxando-lhe os cabelos e quebrando móveis do consultório em diversas fases críticas do tratamento. Era isso que estava acontecendo. Aí a analista chega lá e pede para o Can atender. Nossa primeira sessão, e é tudo isso que a gente sabe do caso, do jeito que ele está falando aqui. Na nossa primeira sessão, recusou deitar-se, alegando que jamais se deitara e recusou também falar. Aceitei a situação e disse-lhe mesmo que compreendia realmente sua total incapacidade, ele fala isso para o paciente, de usar a linguagem como meio de se expressar ou de comunicar-se comigo. Ela permanecia imóvel, encostada na parede, as mãos atrás das costas. O olhar vago e feroz fitava a sala e todos os objetos. Continuei sentado na minha cadeira, a distância entre nós. Tudo o que ela conseguia fazer era gritar para mim, de vez em quando: diga alguma coisa, você sabe de tudo. É claro que eu não sabia de nada. Propositalmente, recusara ele colher a história de sua vida logo na primeira consulta, porque eu sabia que tais informações só nos forçam a nos mostrar inteligentes diante dos pacientes. E o que de fato eles querem é um relacionamento total a partir da ignorância. Olha isso, que beleza, né? Então, tipo assim, o que ele quer, o que ele precisa de mim é outra coisa. Não é que eu saiba, né? É que eu esteja aqui na onde ele, no momento e na condição que ele é capaz de me criar, né? Que é o processo de ilusão. Se eu disser demais, é igual a espátula, né, gente? Se você enfia a espátula na boca da criança durante a hesitação, né, assim que o Winnicott ensinou pra gente, ela vai recusar. A interpretação é a mesma coisa, mas isso não é uma resistência, isso é a construção de uma intimidade, de uma confiança. É isso, é assim que ele vai pensando, né?
Eu podia pressenti-la prestes a chegar a ponto de estourar e ter de agir no espaço ou transgredir sua, neutralizar, tá errado aqui, fazendo alguma coisa violenta. Ele permitiria locomover-se e tocar os livros, mas não nos meus objetos. Olha que engraçado, pode andar, você só não toca nos meus objetos. O que ele concedia é um mínimo de motilidade e tato, e o máximo de uso da visão. Para ela, só o tato personalizava o espaço e o tempo. Então, como que ela vai personalizando, tocando nas coisas, igual um bebê faz, né? E ele deixa. E tornava-lhe suportável permanecer na situação analítica. Esta situação durou meses. Para dizer a verdade, ficou uma nítida marca do seu corpo e das mãos na parede. Foi a minha capacidade de mantê-la daquele jeito no espaço analítico que, pouco a pouco, a levou a tolerar-me como uma pessoa separada, distante, mas com quem havia um relacionamento. Devo acrescentar que todas as vezes que via estar ela a ponto de perder o controle ou eu de ficar exausto, dava por encerrada a sessão em apenas 10 minutos. Embora de má vontade, ela aceitava a decisão e eu tinha de facilitar-lhe a partida, porque a separação no final da sessão era muito traumática para ela. Então, é muito bonito isso que ele vai narrando, assim, né, de como que ele vai, como que para a gente ter uma relação com o outro, né, num primeiro momento, no caso dessa paciente, ela precisava sair dessa percepção tátil do espaço, do analista, e ir para uma percepção um pouco mais visual. Assim, isso seria um tipo de adaptação de setting, né, que é o que ele faz o tempo todo, né, que promove, que facilita justamente que algo, né, dessa ilusão possa ser criado. Isso aqui é a mesma coisa do jogo da espátula, gente, da menininha que morde o dedo lá do Winnicott, né? Essa aqui, ela não morde o dedo, ela fica lá tocando, ameaça e tal, e na medida que ele vai sobrevivendo, né, aquele caos que deve ter sido muito difícil, né, muito sem sentido, né? Ela consegue lá pelas tantas estabelecer alguma coisa com ele. Mas olha que legal, vou saltar muito aqui e chegar já no final do caso. Se na situação clínica Calma aí. Se na situação clínica não conseguia falar, na vida real ela era uma ouvinte compulsiva. Para ela, ouvir era uma maneira de perder-se, de desfazer-se de si mesma, em vez de conhecer-se. O que tornava o processo analítico terrivelmente humilhante era justamente a inversão que ele operava. Não mais perder-se na linguagem do outro, porém conhecer-se nas interpretações do outro. Isso para ela era extremamente invasivo. A coisa da ouvinte compulsiva, né? Aquela que pega demais do ambiente, né? Tinha usado a linguagem do outro como um caráter quase tão concreto quanto um órgão de que se servia para agarrar-se a este outro e destruir a distância que dele a separava. Todas as tentativas de interpretação da antiga analista haviam sido consideradas como investidas maldosas, né? Ela sentia como essa invasão. Permitindo-lhe que ficasse no espaço clínico, estabelecendo uma distância física entre mim e ela e facilitando-lhe tolerar essa distância, experiencialmente fomos progressivamente conseguindo criar um espaço humano, no qual a distância potencializa a ilusão e a linguagem tanto capta as realidades como cria o relacionamento. Enfim, esse é um texto dele que ele vai falar justamente do papel da ilusão, né, no setting e tal. Aqui tem, então, gente, como no caso e em todos o pensamento dele, né, é uma busca fundamental, né, do estabelecimento da privacidade na interioridade do self.
Então, a ouvinte compulsiva é o oposto, né, daquela que tem uma interioridade. Vocês compreendem? Tudo entra, né? Para o Massudican, a constituição desses espaços de privacidade, por exemplo, a capacidade de sonhar, ela é mais importante que o sonho, porque significa que o sujeito tem um lugar psíquico onde essas coisas acontecem. O segredo, a capacidade de manter um segredo, que é outro tema da privacidade, né? É mais importante do que o conteúdo do segredo. Ter um lugar para guardar o segredo é mais importante do que o conteúdo do segredo. O brincar, e assim vai. Então, é isso que seria uma ideia, de uma análise que leve em consideração, então, essas noções de self, né? É da experiência em si mesma, tá bom? Então, a privacidade tem a ver com esse lugar onde você pode guardar as experiências do mundo subjetivo, tem a ver com o campo de intimidade, né? Compartilhar essas dimensões da intimidade quando a gente tem confiança. E ela tem uma porosidade, ela não se trata, então, aqui de um isolamento, né? Ah, eu achei que eu já tinha colocado. Ah, acabou que eu não li isso aqui, mas vamos seguir. Aqui é o caso clínico que eu já li. Então, como que a gente trabalha, né, nessa perspectiva da transicionalidade das noções de self do paciente, né? Os símbolos do self, eles se articulam em imagens, em objetos captados da materialidade. Isso é outra coisa muito interessante, né, que começa lá com os estudos do objeto transicional do Winnicott, que a gente finalmente colocou a materialidade em questão na psicanálise, né? Importa sim se eu estou brincando de massinha, de rabiscar ou de boneca. A materialidade do objeto importa muito, né? É isso que, por exemplo, a noção de trauma cumulativo, o Massuchan também está falando, né? Importa essa parte não humana do ambiente, né? Que compõe o self, porque o self ele se apresenta por meio desses objetos, certo? Então, é assim, eu lembro que quando a gente começou a atender online, né, as crianças eu achei o máximo, porque eu vi o quarto delas, né, eu nunca poderia ter visto. E eu fazia excursões, eu falava, me mostra tal coisa, né, eu quero ver. Os animais, né, domésticos começaram a participar da sessão. É um negócio assim, agora sim a gente está fazendo análise. Mentira, detesto atender online. Mas pelo menos tem uma coisa do mundo dos objetos dos pacientes, né? Isso do self, né? Que a gente fala, você chega no lugar, você sabe quem mora ali, né? Você não precisa conhecer a pessoa, mas sabe que ela mora ali, porque aquilo ali é a cara dela, né? Essa materialidade compõe o self, né? O estilo, né? Isso que eu disse para vocês do Masud Khan, como ele foi se transformando esteticamente, né? Ele chegou lá, um lord inglês, né, vindo diretamente do Paquistão, e ele foi, aos poucos, se tornando um indiano que ele sempre foi, né? Mas precisou enlouquecer, né? Precisou enlouquecer, não conseguiu comunicar essa parte do self, né? De um jeito, assim, no laço com o outro, né? Fez isso de um jeito muito enlouquecido, mas ele mudou completamente esteticamente, gente. É que eu não achei a foto que eu vi dele já totalmente caracterizado, né? Como um indiano, mas ele muda completamente. Então, os símbolos de Céfiro, eles se articulam nessas imagens e objetos captados da materialidade, apresentando os enigmas da vida do indivíduo e também o seu estilo de ser. E, como a gente sabe, para esse tipo de coisa a gente não interpreta, do mesmo modo que a gente não interpreta um objeto transicional. Ninguém fala, ai, esse bichinho aí é a mamãe, né? Faz o menor sentido. Por que que a gente não interpreta os objetos? Porque eles não são dessa ordem de significação. Eles são a experiência do ser, né? Então, e aí a gente entra na parte do self como uma estética, que já está contida aqui no Massudican, mas que o Bolas, que foi analisando dele, e que se opôs, né? Foi das pessoas que entrou na justiça e tal, e se opôs à publicação do manuscrito lá. Eu não sei exatamente por quê, mas, enfim, porque ele era um paciente, mas enfim. Mas que o Bolas vai depois trazer para a gente uma contribuição importantíssima dessa noção estética, né, do self.
Por que que o self é uma forma estética, gente? Porque ele tem a sua origem na configuração do corpo da criança em contato com o corpo da mãe. Este se organiza segundo o que a mãe percebe em seu bebê. Esse processo permite que a criança habite num corpo que foi significado pela presença afetiva do outro, né? Se eu não tenho essa presença afetiva do outro, eu vou significar este corpo fora de uma experiência. Isso que é a mentação, né? Isso que é a coisa da mente. Lembra daquele texto do Winnicott, o não sei o quê, do psicossoma? Ah, esqueci a primeira parte. Se alguém lembrar, pode falar. Não sei o que do psicossoma. Ele vai dizendo, né, o quanto a criança, a mente vem para dar conta da falha ambiental, né? A dissociação, então, da parte psíquica do psicossoma acontece, se torna mente como algo que veio fazer suplência, né, a uma falha ambiental. Então, todos os processos de mentação, e aí ele tem um estudo muito bom sobre os obsessivos também, né? A coisa da ruminação, pensando nisso, que ali onde tem essa mente usurpadora do self, faltou alguém, faltou um outro que significasse, que acolhesse a experiência. Então, tem uma questão aqui também, que é a experiência estética. Gente, eu já estou terminando, me perdoa. Ela é fundante do processo de ilusão, né? O processo de ilusão, tal como o Winnicott coloca, né? Que tem a ver com a possibilidade da gente criar e encontrar o objeto a partir da nossa necessidade, né? E o paradigma aí é o bebê com fome, né? Que imagina, cria o seio que ele encontra. E isso faz um plict, né? Tipo, uma ilusão no sentido de que ele que criou aquilo que ele encontrou, da perspectiva dele, né? E isso é por que que é uma experiência estética? Porque tem a ver com toda a sensorialidade, ou se a gente quiser, a sensualidade também, né? Não se trata exatamente de um erotismo ainda, né? Aqui a gente está falando de experiências de baixa carga de excitação, porque a excitação grande aqui, ela inclusive atrapalha o processo criativo da criatividade primária, né? Ela invade a pulsionalidade, ela vai invadir. Então, mas a gente está falando desse tipo de experiência estética, né? A gente tem uma noção também do conflito estético. Eu não sei se a Nina está aí, a Nina estava no grupo e ela traduziu esse livro do Meltzer. Não, ela traduziu o desenvolvimento estético, né? Mas que fala dessa ideia aí dos kleinianos de que o primeiro tipo de conflito que a gente vive é um conflito estético, que é se deparar com a beleza da mãe e, ao mesmo tempo, os enigmas, né, daquele corpo que a gente devora, né? Toda a coisa enigmática do corpo materno. Que isso é um conflito, sobretudo, estético. Olha que interessante. Para o Winnicott, eu entendo que, posso estar errada, mas eu entendi que ele não vê conflito, tá? Nesse tipo de experiência ainda, né? Estética, de ilusão, não se trata de conflito, né? E uma separação aí também do que é impacto estético, né? Que tem a ver justamente com o fracasso da ilusão. Quando a gente estuda, né, observa, ou conhece, né, por exemplo, crianças que fazem uso sensorial é, muito exacerbado de alguns objetos, a gente vê exatamente isso, né? Na verdade, então, o que eu estou falando? Por exemplo, crianças que fazem aquilo que a Frances Tussey chama de objeto-sensação, né? Que o uso que ela faz do objeto ali não é um objeto da ilusão, um objeto, por exemplo, transicional, né? Ele está completamente capturado pelo pela sensação que o objeto imprime. Isso é um impacto estético, né? E ele tem a ver justamente com a impossibilidade dela entender que ela está criando algo que ela encontrou. Ele não é criativo, né? Ele fica saturado ali na coisa de uma estimulação sensorial, né? Mas também, enfim, todo esse campo aqui da estética remete, então, gente, ao que a gente chama das noções de self,
que estavam lá no Açude-Campo, tá bom? Ai, acho que é isso. A próxima aula eu vou falar, vou apresentar para vocês, então, esse grupo, que é o seguinte, como eu falei no começo da aula, eu estou organizando vários grupos, né? A minha ideia é ler esses autores do grupo intermediário, dos independentes, né? Estou lendo agora o Massuticam. No semestre que vem eu vou fazer um curso sobre as consultas terapêuticas do Winnicott. E a ideia é ir fazendo um pouco esses combos, assim, né, de grupos de leitura para ver se, enfim, como que a gente atravessa por aí, né? É muito difícil, é um grupo de leitura desses autores, né? Eu quero ler a Marion Milner também, enfim. Então, a próxima aula vai ser sobre o trauma cumulativo, né? O que que eu vou ler do Massoud Khan neste primeiro momento, que são 6 encontros, né? Esse foi o primeiro. O trauma cumulativo. Aí depois, a distorção do ego, e o trauma cumulativo e o papel da reconstrução na situação analítica, que é uma coisa muito interessante, porque o que ele fala, eu esqueci de dizer, do trauma cumulativo também, que na análise, né? Quando isso aparece, o papel da reconstrução, que não se trata tanto da interpretação, mas da construção lá do Freud, né, de como que você constrói ao invés de interpretar. E o manejo disso na clínica, né? Todos esses textos são do A Privacidade do Self. O Silêncio como Comunicação, que é um texto muito bonito, assim, né, um texto que ele vai estudar as diferentes dimensões do silêncio, né, como comunicação. Ele está dizendo, falar não significa que a gente está comunicando alguma coisa, mas o silêncio pode comunicar muitas coisas. Então, as espessuras do silêncio, né? As vicissitudes do Tá errado aqui, tá? É as vicissitudes do ser, do conhecer, do experimentar na situação psicanalítica. Ele faz uma diferença, né? O que que é ser, o que que é conhecer, o que que é experimentar. Ouvir com os olhos, notas clínicas sobre o corpo como sujeito e o objeto. Também é outro texto muito importante dele, assim, né? Que tem a ver com esse clima todo aqui que eu estava descrevendo. Então, assim, gente, são 6 aulas, né? Vai ficar lá para sempre. Eu vou fazer pelo Hotmart, porque tá me dando muito trabalho esse negócio do Google Drive. Então, o Hotmart fica lá mesmo. Vocês vão ter o PDF com todos os textos, né, de apoio, e a gente tem um grupo de WhatsApp também que a gente fica lá falando e alimentando de alguma forma, associativamente, o que está acontecendo. E aí chegou no Natal, depois que acabar essa última aula, é. Aí então é Natal, e quem participar desse grupo vai poder assistir também o módulo 1 do Adam Phillips que eu já dei. Nossa, quanta coisa. Os efeitos da minha aula sobre adolescência, que são os bônus, tá? E a aula que eu vou fazer ainda, porque eu vou fazer um bloco só de psicanálise com crianças. E esse vai ser da história da psicanálise com crianças que eu vou comentar autora por autora, tá bom? Então, todos com acesso vitalício, a todas as gravações do Hotmart, e quem vai ter um desconto agora para quem fizer essa, essa essa inscrição agora e o grupo tá 397 à vista, vocês podem parcelar em até 12 vezes, de não sei quanto que dá, 39 eu acho. Não, 39,66. Então, assim, aqui funciona mais ou menos como, gente? Eu estou começando agora com os meus grupos, né? Mas a ideia é assim, a pessoa entra e depois ela vai tendo acesso a tudo e vai tendo desconto também nas outras coisas que ela vai fazendo. A ideia é montar uma comunidade, sim, de leitura, de estudo, né? E também criando as coisas a partir das nossas necessidades, assim, como foi do Massoud Khan, né? Que foi assim, foi lendo o Adam Phillips que a gente chegou no Massoud Khan. É isso, minha gente. Aí até dia 12, porque eu não quero ficar me preocupando se vai ter gente, se não vai ter gente e tal. Então, assim, é uma coisa para ser super rápida mesmo. E tem garantido o direito do consumidor, porque agora, como é no Hotmart, se vocês fizerem inscrição, não gostarem, 7 dias vocês podem cancelar, e vocês têm o dinheiro de volta de vocês, e nem precisa falar com a professora, tá bom? E você já fez a mais difícil, você está aqui, vai em frente, alguma pergunta. É isso. Eu vou abrir, então, para a gente conversar um pouco. Quero saber se vocês têm perguntas, o que que vocês acharam dessa proposta. E é isso, porque eu falei bastante sozinha.
Deixa eu abrir o chat aqui. E aí, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Quem que foi extremamente corajoso? Aí agora começa a ver o chat, eu já não sei do que vocês estavam falando. A Zina Filha que falou. Galã, também acho. Nossa, de Galã, infelizmente está fora do catálogo. Qual, gente? O Quando a Primavera Chegar? Ele era da editora Escuta. Não sabia que estava fora do catálogo. A gente tinha que publicar a obra do Masud Khan aqui, né? Mas a gente precisa de uma editora. No estante virtual. Tem na estante virtual? R$ 400. O Quando a Primavera Chegar? Ai, gente, é urgente isso aí. São 5 livros só, não é possível, né? O PDF no grupo. Ah, alguém compartilhou, que ótimo. Obrigada, Laura. A mente é a sua relação com o psicossom. Obrigada, Laura. Gostou da Black Friday, Amanda? Gente, eu sou uma péssima vendedora, mas vocês entenderam, né, a ideia. Núbia, não sei se você ainda está aí, sobre o silêncio como comunicação. Eu não sei. Ela pergunta que ela se perdeu. Esse é o último texto, eu acho que a gente vai ler. Ah, você já compreendeu, tá bom. É isso, Posso fazer uma pessoal. pergunta? Claro, por favor. Quem está aí falando? É Paulo Oi, Berel, de Porto Alegre. ei, Paulo, tudo bom? A gente se falou Tudo no WhatsApp, tranquilo. né? Estou te procurando aqui na câmera, na verdade. Me diz. E- Eu cheguei no CAN via além de Winnicott, via Bali, tá? Ah, Porque, sim, porque tem um conceito do Bali, que é a falha básica, o principal conceito dele, que é muito semelhante ao trauma acumulativo, que são as falhas sim. do ambiente, as falhas da mãe. Ele Então, fala acho, muito do Balint, né? ele cita o Bali. Também É. chamou muita atenção, eu li esses dois textos né, do trauma acumulativo, chama muita atenção que ele cita muitos autores da psicologia do ego, chamou Uhum. muita atenção. É um pouco Tem aquele surpreendente o você conhece? conhecimento que ele tem de psicanálise, né, o Kahn, cita muito Freud. Sim, sim. O Então eu Foucault, estou tentando ele cita buscar muito esse Foucault link, também. essa aproximação da falha básica com o trauma acumulativo e com outras ideias dele que eu pretendo estudar, né? Então estou Uhum. nessa linha. Gostaria de Sim. parabenizar assim a tua apresentação, Maria, Ah, obrigada, Paulo. Obrigada. Você soube pelo Instagram, né? A gente conversou um pouquinho. pelo Instagram. Aham. E você atende, é psiquiatra, né? E psicanalista. Sou psiquiatra e psicanalista, sou ligado à Hum. Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ah, legal, que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. O Massuticani tem um conhecimento assim, é meio absurdo, né? Ele vai referenciando o texto e fica até. Conhece todo mundo, né? Parece, assim, conhece muito de E psicanálise ele mesmo. cita muitos autores. Muitos. E é um freudiano também, né? A edição da Cult sobre o Masud Khan, deixa eu ver. Ele muito, sabe tudo do Freud. Gente, a edição é de outubro de 2023. Eu li, É. Esse aqui que tem o texto do Safra, que ele fala do ethos islâmico e tal. Eu escrevi um trabalho aqui sobre o placement, que é uma coisa que eu não comentei, né? Mas que o Masud Khan também trabalha muito. Deixa eu ver. Vocês estão conversando aqui, eu eu tenho uma experiência de comunidade terapêutica, tem muito a ver com placement, né? que tem muito a ver com placement, né? Ele trabalha muito com placement, né? Assim, pelo menos dos que publica, é o que mais publicou sobre isso, né, gente? Essa coisa de como que você cria o ambiente, porque justamente para ele, né, essa coisa do manejo do ambiente é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente diga para o paciente, né? Então, ele tem histórias de placement emblemáticas, né? A mais famosa é da menina que ele manda para
América do Sul, para cuidar das vacas junto com a tia. Essa foi a proposta terapêutica dele que deu certo, né? E que tem a ver com essa noção de self, né? Que precisava de algo, de um ambiente, né? Que facilitasse, né? Que ela pudesse experimentar algo do próprio self. E no caso, esse lugar estava aqui na América do Sul. E outra coisa que chamou a atenção é a influência fortíssima ferenciana, né, que ele Sim. tem. Ah, foi você que colocou essa pergunta? Acabou que eu não falei das perguntas, né? Alguém me perguntou da matriz ferenciana, né? Sim, sim. Eu Não acho fui que eu, mas é, tem a ver. é, tem tudo a ver, né, gente? Porque o Ferenczi foi quem começa essa questão, começa, né, mas que vai mais adiante nessa questão do acolhimento, né, do ambiente acolhedor, né? Tem aquele texto da a criança acolhedora e a pulsão, a família acolhedora e a pulsão de morte, né? Ele começa a pensar o setting, ele começa a pensar. E você vê, são os analistas que conseguiram ousar muito, né? Para além do Freud, assim. E eu acho que essa matriz ferenciana, sim, né? Junto com o Winnicott, o Massoud Khan e todo o grupo dos independentes, né? E o contrário dessa matriz seria uma matriz mais do Freud e da Melanie Klein, né, que é diferente, que é mais ligada à questão intrapsíquica, né? A coisa intersubjetiva ainda não está colocada como centro da pesquisa, né, desses psicanalistas. Que mais, pessoal? Aqui no chat eu estou vendo uma pergunta da Daniela. Ela está dizendo aqui: gostei muito da aula, mas estou começando a ter contato com o Winnicott agora. Estudei mais escola francesa. Será que vou ficar muito perdida? O Winnicott Ah, é não, Daniela. tipo Lacan, é difícil de entender. Aí a Sueli Então, respondeu aqui: acho que não. Mas se quiser falar um pouco sobre isso. ah, Então, não, acho que não mesmo, assim, porque o Massoud além de tudo, ele é super didático, né? Então, e também não tem, ele é uma continuidade do Winnicott, né? Não tem como a gente ler o Massoud sem remeter ao Winnicott, a gente vai o tempo todo olhar para o Winnicott, né? Também. Então, eu acho super tranquilo de acompanhar. Tem muitas pessoas que nunca leram Massoud no grupo que a gente vai, que já tem pessoas, né, que vão participar. E eu acho muito tranquilo, e acho muito assim, como eu disse, gente, a experiência de leitura do texto dele é muito revitalizante para a clínica, sabe? É uma coisa que ele é capaz de falar, né, de dimensões da clínica, assim, que a gente não consegue nem nomear. E que tem a ver com o nosso cotidiano mesmo, sabe? Assim, disso, do paciente chegar quieto, sabe? De fenômenos que a gente não consegue compreender dentro de uma matriz clássica, né? E, gente, mesmo quem não for participar, eu queria dizer para vocês ficarem no grupo, porque de 2 em 2 meses eu vou rodar uma aula aberta, tá? Tanto para esse como para o Adam Phillips, porque eu tenho gostado muito desse formato, assim. De nada, O Daniela. link vai ficar no grupo da Hã? inscrição. O link da inscrição vai ficar no grupo. Vai, a Letícia, que está aqui e que me ajuda com isso, ela vai colocar um link, né, Letícia? E é um link do Hotmart, enfim, vocês podem fazer, tá bom? Eu vou pôr lá. A Nubia até está perguntando aqui: a aula do dia 3 é de quem? É da Marília, né? Eu não sei se é essa a pergunta. Mas Não, você é vai dar sempre todas do as aulas. Açude-Can, sou eu que dou todas as aulas. É. A aula do dia 3 eu só não sei de qual que é. Ah, distorções do ego relacionado ao trauma cumulativo. Ah, ela já enviou no grupo as informações. As outras aulas, não, as aulas começam sempre 19h30, tá? A desse grupo aqui. A do Adam Phillips que é 7, mas essa é sempre 7h30, tá bom? Das 7h30 às 9h. E aí é gravado pelo Zoom, como eu disse, vai ficar lá, para quem não puder participar ao vivo. Mas, de todo modo,
quem não puder participar, a gente fica em contato no WhatsApp, assim, então também pode conversar por lá, a gente pode trocar umas coisas, tá bom? Eu até estava comentando outro dia, né, Marília, com assim, a diferença de dar uma aula numa instituição, no FMG, no SEDES e tal, que a aula tem que acabar e fim de papo, né? Tipo, essa experiência acontece também no grupo de WhatsApp ao longo da semana, né? As pessoas podem conversar, podem te acionar, podem tirar dúvidas, Sim. podem. É diferente, né? Você tem um grupo de É, WhatsApp com cada turma tua, não, né? Só com essa. É tipo assim, não nas instituições que você trabalha. é diferente, é uma coisa um pouco mais íntima, né, e pessoal. Vai ter playlist do Maço de Campo, porque a gente tem playlist do Adam Phillips, né? Inclusive precisa rodar de novo. Agora vamos fazer uma playlist do Maçu de Can. Gente, o que que vocês imaginam, assim, esteticamente, como uma playlist do Maçu de Can, hein? A gente podia começar por qual fenômeno estético, assim? Mas sim, André, é totalmente diferente, né? É mais íntimo, eu acho, né? Ah, Legal. começa com Sade, boa. Ou punk, gente. Ah, vamos abrir uma playlist e cada um coloca a sua imaginação a respeito da música do Massoud Khan, né? Que eu acho que vai ser bem curioso, assim, o que que vai aparecer. Enfim, gente, é isso, assim, tem uma Stravinsky. Tem uma coisa que para quem estiver muito curioso, que já colocaram o PDF aqui do Quando a Primavera Chegar, né? Leiam o primeiro o texto, que é o caso da Veronique. É um caso que se chama igual o título do livro, Quando a Primavera Chegar. E por quê? Porque neste caso tem uma descrição que ele faz, né, de como que o Winnicott passou o caso para ele. É a coisa mais linda do mundo porque ele escreve muito bem e ele conta como que o Winnicott passa esse caso para ele. É muito interessante também, além de bonito, assim, a relação dos dois, o que que o Winnicott, né? Você imagina o que que é o Winnicott passando um caso para você? O que que vocês acham que ele vai dizer do paciente, né? Você acha que ele vai... E é super engraçado, assim, o que ele diz, né? Fora o comentário do Winnicott no meio do encaminhamento, eles estão lá presencialmente juntos, gente, minha caneta estão lá presencialmente juntos, e aí o Winnicott fala assim, ô Can, eu estou ouvindo falar dessa mulher, Simone de Beauvoir, você que sabe tudo, quem que é essa mulher? O Winnicott pergunta para ele. Porque assim, o Can era um erudito, né? E o Winnicott não, o Winnicott, ele é um gênio, né? Um gênio clínico, mas ele não tem essa coisa erudita, e o Can tinha. Então é muito engraçado, ele vai perguntando várias coisas. Can, quem que é essa mulher que está todo mundo falando, que chama Simone de Beauvoir e tal? E aí no final, já vou até dar um spoiler, ele vai falar, vai lá, cama, mas não fala muito com ela não, viu? Não fala coisa inteligente com ela não, porque ela não vai gostar. O único te fala. Você vai e você vai com a sua roupa de equitação, do jeito que você tá, porque ela gosta muito de cavalo. Acredita? Ele manda o Khan praticamente ir fantasiado para encontrar a menina no hospital. E aí ele vai, é um sucesso absoluto, cara. Sucesso. Sei lá, é lindo, porque aí ela de fato se comunica com ele e tal, e é uma menina que tá internada, anoréxica, não comia, não falava, então, assim, é dessa natureza a descrição que ele faz dos casos, é um negócio que não tem igual, assim. E é muito bonitinho ver ele vendo o Winnicott, né, assim, que a gente vê o Winnicott nos bastidores, ele é muito poético, muito. Esse texto que eu tô falando do caso da Veronique chama Quando a Primavera Chegar. É o mesmo nome do livro, que é esse livro aqui. É o primeiro capítulo. É o caso da Veronique. Ele passa um tempo do caso só contando como que o Winnicott fez o encaminhamento. E é um livro... Ah, não, é um caso, né? Isso aqui foi um pouco antes do Winnicott morrer, se não me engano, esse encaminhamento. O Winnicott já estava meio baqueadinho. É, se bem que ele morreu jovem, né? Mas tem esse caso. Aí tem os casos, gente, também que geraram a expulsão dele, que estão aqui, né? Também, que é esse de antissemitismo, né? Que ele xinga mesmo o paciente, ele insulta, né? E ele faz muito esse tipo de confrontação. Assim,
meio, meio não, né? Bem, bem esquisito. E ele é homofóbico também, em um caso aqui. Bom, gente, acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Um cansadinho já, né? Também. Talvez só a única coisa que, para falar que o grupo já existe, né? Já tem aí quantos integrantes? Mais ou menos uns... Eu Quantos não alunos? Já sei agora, acho existe, que tem né? uns 15, é. Tem uns Uhum. 15. Então, todo mundo está bem-vindo. E eu estou ajudando a Sim. Marília também a Gente, o produzir André esses grupos. me ajuda. Hã? Não, só falar que, assim, a gente tem aí, com calma, pensem, eu botei os slides lá para vocês verem, também estudarem. Uhum. E vem coisas novas aí em janeiro, né, Marília, que você vai gravar e vai dar acesso a todo mundo. Eu acho que você Isso, falou bem isso. E pensem, sim. ninguém Dados pensou com direito criança. isso, mas essa coisa da Black Friday, né? Existe hoje em dia 300 ofertas de Black Friday, nem é a ideia de Black Friday, mas eu acho que é uma coisa A bem ideia é legal que criar uma vários comunidade, psicanalistas né? estão... Eu acho que assim, a educação, eu falo para Marília isso, a educação eu acho que faz parte do escopo hoje de muitos terapeutas que têm a vocação de serem professores, assim. Então, todo mundo que está aqui na sala, ao entrar num grupo como esse, também acho que vai absorver essa cultura de uma terapeuta como a Marília também se autorizar a ser professora. É outra autorização, né? A gente se autorizar psicanalista e se autorizar ser professor e transmitir algum conhecimento. E a gente nunca também está pronto, que nem a gente nunca está pronto para ser terapeuta, a gente nunca está pronto para ser professor também. Educar é uma das funções impossíveis, né? É. Que o Freud falava. Então, eu acho que é bem interessante para todo mundo que está aqui ver como é que é uma turma feita num ambiente online, com gente de todo o Brasil, gente de todo o mundo até, e ver essas trocas acontecendo é completamente diferente de uma experiência de formação numa instituição. Então, está todo mundo Sim. aprendendo junto de alguma forma, e eu acho que esse é um fazer criativo que vai ser muito legal acontecer nesse grupo. Só isso, só para encerrar assim com algumas palavras e dizer que é isso. Qualquer dúvida, a Obrigada, Letícia está André. para tirar e a gente vai subir as aulas na Hotmart, aquela coisa de sempre. É. Aí tem uma parte aí mais burocrática, né? Exato. Tá Mas bom? beleza, gente. Vou estar lá no grupo também. Um beijão para vocês. Obrigada pela Boa participação, noite. viu? Obrigado. O grupo Fiquem. vai ficar aberto até para tirar dúvidas, eventualmente. Como não tem muita gente, eu acho que a gente até pode abrir para perguntas ali, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Tá. Então, assim, é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Marília. Valeu, gente. Beijão. Obrigado. Tchau. Tchau.